Boa noite, a graça e a paz, irmãos. Dando continuidade à série de mensagens de Adão a Abraão, hoje nós vamos falar sobre um texto em que Abraão ainda é Abrão. E é um texto muito conhecido, as pessoas ficam em dúvida em relação a ele. Não que nós não fiquemos ainda, né? Só no tempo perfeito, lá na eternidade, a gente vai entender o significado pleno da passagem, mas a gente vai falar hoje sobre Gênesis 14, e ali é o encontro de Abrão com Melquisedeque. Então nós vamos ler nós vamos ler Gênesis 14, de 17 a 24. Eu leio aqui na Nova Versão Transformadora. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abraão: Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abraão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: Fui eu que enriqueci Abrão. Aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Mande, meus aliados. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pelo registro da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de culto coletivo. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações pelo Teu Santo Espírito. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Bom, a gente não pode falar desse trecho sem falar do que aconteceu antes. Abrão se envolveu em uma guerra que estava acontecendo ali entre reis. E aí a gente vê isso lá em Gênesis 14, versículos 1 e 2. Por esse tempo houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, só nomes fáceis para vocês darem para o filho de vocês, lutaram contra Berá, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. E aí a gente tem lá em Gênesis 14, 8 e 9, a continuação, são versículos chaves que vão fazer com que a gente entenda melhor esse texto de hoje. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamada de Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra o Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Rafael, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Nessa toada aí, levaram Ló, que era o sobrinho de Abrão. E aí, Abrão chamou seus homens e alguns guerreiros para que pudessem recuperar aqueles que tinham sido levados cativos por decorrência desses confrontos. E aí a gente vê isso lá em Gênesis de 11 a 16, tem toda essa explicação aí de como foi a atuação de Abrão e dos seus guerreiros nesse sentido. O que importa para a gente é que Abrão saiu vitorioso desse enfrentamento. E foi um grande enfrentamento, foi uma grande guerra. E aqui no texto que a gente fala, que a gente leu nessa noite, o primeiro texto, de 17 a 24 de Gênesis 14, a gente tem Abrão retornando para casa, retornando, de certa forma, para o seu distrito, quando ele foi recebido pelo rei de Sodoma. E o rei de Sodoma expressou uma profunda gratidão a ele. Esse encontro, segundo a Bíblia, foi lá em Savé. E o significado de Savé é uma espécie de planície que ficava muito próximo ali de Jerusalém. Jerusalém é um lugar chave para a gente entender esse encontro de Abrão com Melquisedeque, porque o nome de Melquisedeque, de certa forma, tem a ver
e o cargo, né? Ele é rei e sacerdote de Salém. Salém, que é uma abreviatura de Jerusalém. Melquisedeque, alguns acreditam que era uma figura mitológica, muitos duvidam se existiu, mas a Bíblia garante que ele existiu, a gente tem isso claramente na narrativa bíblica. Aquele homem era uma autoridade espiritual em Canaã, que era uma terra que, antes de ser plenamente ocupada pelo povo que Deus criou a partir de Abraão, né? Lá no capítulo 17 de Gênesis, ali ele já muda o nome e ali Deus já aponta qual que é a direção, o propósito de Abraão. Ali ele mudou a história de Canaã, porque antes Canaã era uma terra idólatra. Havia muita idolatria, muitos deuses. Então as pessoas perguntam, quem foi Melquisedeque? Ele foi só um rei? Ele foi um profeta? Alguns arriscam, ele foi o próprio Cristo? A gente sabe o significado do nome Melquisedeque. Tem alguns significados. O primeiro é rei de justiça. Meu rei é justiça, ou meu rei é Zedeque, uma palavra hebraica para justiça. E há ainda um outro sentido para o nome, que era sacerdote de Salém. Salém, essa abreviatura de Jerusalém. Não adianta, as pessoas levantam dúvidas sobre a existência histórica de Melquisedeque, mas em Hebreus 7, por exemplo, o autor de Hebreus faz questão de apontar a existência dele. E traz uma frase muito importante, porque ali já há um paralelo sobre o sacerdócio de Cristo. Semelhantemente ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. E é muito interessante quando a gente pega a questão da teologia. Existe na teologia uma coisa chamada tipologia. Esse termo existe em outras áreas também científicas, mas no contexto teológico, tipologia ela aponta para Cristo. É uma tipificação de uma característica que aponta para Cristo. Então, quando a gente tem ali a vida de Melquisedeque, a gente tem, de certa forma, uma representação de algo que é característico, de algo que é típico de Jesus naquela vida. Está demonstrando uma qualidade de Cristo ali naquele contexto. Melquisedeque, portanto, sendo rei e sacerdote ali de Salém, ele apontava para Jesus. Era um sacerdote ali de Canaã que servia e vivia para o Deus Altíssimo, como o texto bíblico fala. E o mais interessante é que a autoridade de Melquisedeque foi reconhecida por Abrão. Como? No ato de oferecer aquela oferta por ele, mas no ato de se dirigir a ele também. E as palavras de bênçãos que foram dadas sobre a vida dele. Nós, irmãos, a partir desse texto, a gente pode refletir sobre o fato de nós sermos chamados para a mesma coisa, para refletir a Cristo onde nós estamos. Ali num contexto difícil, Melquisedeque, dentro do plano e da vontade de Deus, refletia, apontava, direcionava para Cristo. Antigo Testamento? Sim, mas Cristo, desde o princípio, existe. A esperança da salvação está na fé que Deus pode fazer, e Deus fez por Cristo e faz por Cristo. Nós temos essa oportunidade de refletir a Cristo e de apontar as qualidades de Cristo no nosso tempo. Nos foi dada essa oportunidade, muitas vezes a gente não aproveita. Nós temos a chance de compartilhar essa palavra, mas a gente deixa passar. Muitas vezes nós somos negligentes com aquilo que a palavra de Deus quer nos dizer. Abrão reconheceu Melquisedeque como uma autoridade superior, uma autoridade que apontava para o próprio Deus.
E a pergunta que a gente precisa refletir é se as pessoas têm reconhecido em nós alguma autoridade do reino. Se onde a gente anda, a gente de fato reflete o Cristo ao qual nós servimos. Porque a gente tem esse desafio. Todos os dias nós acordamos e saímos à rua com esse desafio. Nós somos levados a refletir sobre Cristo. Pelo menos nós deveríamos refletir a Cristo nas nossas atitudes. Quando a gente não está sendo monitorado pelos irmãos da igreja, mas quando a gente está lá na cidade, quando a gente está no trânsito, quando a gente está no local de trabalho, na escola, na faculdade, ali, de fato, os nossos colegas, as pessoas que nos cercam, sabem que nós somos cristãos, que nós refletimos ao Cristo que um dia nos salvou. Nós somos chamados para essa vocação. E Melquisedeque, no meio de toda aquela idolatria, de uma terra que vivia em pecado, mas que Deus restauraria a partir do seu próprio povo, que ele chamou para si, ali ele apontava o Deus Altíssimo. E nós somos chamados para representar a Cristo nessa geração. Não importa a sua idade, você ainda faz parte dessa geração. E você é chamado a representar a Cristo nessa geração. E foi isso que Melquisedeque fez nesse encontro com Abrão. E é muito interessante um trecho aqui, Gênesis 14, 18. A gente tem aqui Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Até aqui, a tipologia para Cristo, há um apontamento para Cristo. Pão e vinho, a celebração a partir da entrega, do sacrifício. Claro, eles não tinham uma compreensão, não havia todo esse significado, mas Deus trabalha nos detalhes. Foi oferecido pão e vinho. É muito lindo isso, é muito lindo como Deus age. Aquele que era um ser superior, e é um ser superior, Cristo, nos serviu. E aquele que servia o Deus Altíssimo, Melquisedeque, também serviu, porque foi ele próprio que ofereceu. E esse ato nos aponta que o serviço exige sacrifício. Irmãos, a graça, ela sempre vai ser de graça, mas ela tem um custo. Não é a gente que paga, pagaram para a gente. Mas ela não é de graça. Ela tem um custo muito alto. A gente nem consegue imaginar. Tempos atrás, houve uma polêmica, né, sobre uma música. Eu não consigo imaginar o preço que foi pago. As pessoas, né, duvidam, dialogam sobre essa questão da música, mas a gente sabe, foi um preço altíssimo, altíssimo, preço de sangue. Esse encontro de Abraão e de Melquisedeque, ele nos traz muitas lições. Primeiro que Gênesis nos traz aí que Melquisedeque era rei e sacerdote. Pela lei mosaica, quando a gente volta lá para os textos de Moisés, a gente sabe que os sacerdotes viriam da linhagem de Levi. O primeiro foi Arão, ele que preparou todo o caminho, e Deus fez a trajetória do sacerdócio a partir da linhagem de Levi. Só que a Bíblia nos diz que Melquisedeque foi superior a Arão e Levi. Foi superior, é algo além, muito maior. E vale destacar que a narrativa bíblica deixa muito claro a questão do sacerdócio como algo exclusivo. Aquela tribo de Levi, que serviria no templo, na adoração, na intermediação da adoração do povo, eles deviam servir só naquilo. E quando a gente vê o texto bíblico, quando alguém se mete a fazer o papel de um sacerdote, a coisa fica feia. É o caso, por exemplo, do rei Uzias. Quando ele tenta queimar incensos, quando ele vai lá queimar incensos no altar do templo, o que acontece com Uzias? Quem lembra? Sai com lepra. Ele termina os seus dias com lepra. Por quê? Porque Uzias era rei. Ele não era sacerdote.
Só que aí a gente tem outra coisa. A história de Melquisedeque apontando para Cristo. Hebreus vai nos dizer que Cristo é sumo sacerdote. Mas como ele pode ser sacerdote se Jesus é da tribo de Judá? Só que ele é sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi o pioneiro, apontou uma referência, uma conexão que só Deus explica, mas que existe para nos apontar como Deus trabalhou no Antigo Testamento e trabalha no Novo Testamento. É muito comum as igrejas pregarem muito sobre o Novo Testamento. Vamos focar no Novo Testamento, uma linguagem mais contextualizada e tudo mais. Só que o Deus do Antigo Testamento é o Deus que nós servimos também. A gente precisa saber qual é essa conexão. E essa ligação entre Melquisedeque e o sacerdote de Jesus é fundamental. Melquisedeque aponta então para Cristo, ele evidencia o caráter de sumo sacerdote de Cristo. E é muito bom quando a gente olha para Cristo como sumo sacerdote, porque a gente percebe que é por meio dele que nós temos liberdade para chegar a Deus. Aquela adoração, aquele contato com Deus, que só poderia ser feito pelo sacerdote no templo, agora nós temos livre acesso a Deus quando nós estamos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, quando nós temos Cristo em nossas vidas. Porque Cristo passa a ser o nosso intermediador, uma conexão mais direta. Ele é quem nos aproxima do Pai. Só que muitas pessoas ainda vivem presas aos dogmas e à questão da lei. Precisa ter um intermediador terrestre, alguém que faça essa conexão sacerdote. Quem aqui não conhece alguém que vai na igreja e só pede oração para o pastor porque é a oração do pastor que tem mais poder? Eu vou no culto da ceia porque o culto da ceia é que tem mais bênção. Lá a bênção está guardada para mim. Eu vou naquela irmãzinha ali porque aquela irmãzinha é de oração. Então, se ela orar para mim, a coisa vai acontecer. Só que a vida com Cristo, ela não pode ser terceirizada. Se você vive uma vida achando que as pessoas vão orar por você e as coisas vão acontecer e você não precisa ter compromisso com Cristo, você está redondamente enganado. Porque existem coisas que você só vai aprender na sua relação com Cristo. Porque Deus está pronto para falar diretamente com a gente através da palavra dele. Ele pode se manifestar de outras formas, mas ele nos fala por meio do Filho, da palavra que nos foi registrada, que nos foi passada. A sua compreensão em relação à vontade de Deus, ela é ampliada à medida que você busca um relacionamento sincero com Deus. E é por isso que quando você terceiriza essa jornada espiritual, ela não traz nenhum efeito prático para você. Não vai mudar nada. Pode ser que Deus, pela sua bondade e misericórdia, faça alguma coisa. Mas eu digo que não vai mudar nada na sua relação com Deus. Conhecimento que você tem de Deus. Muitas vezes você vai aconteceu um milagre que você precisava, mas você vai ficar grato por uma semana. Depois você volta a viver a mesma vida. E desculpa a palavra que eu vou usar agora, mas alguns vivem uma vida medíocre e acham que está tudo bem, que é assim mesmo, que a vida é assim. Só que Deus está pronto para falar. E Deus quer falar com a gente, só que a gente precisa buscá-lo. Através da palavra, através da compreensão do que Ele quer nos ensinar. E o texto continua e diz que Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 do que havia recuperado na batalha. E aqui a gente vai entrar num tema muito sensível que igrejas sérias não gostam de tratar. Igrejas que... agora, existem outras igrejas que falam constantemente sobre dinheiro. Aliás, falam
mais sobre dinheiro do que Bíblia. A gente precisa falar aqui sobre o dízimo. E algumas pessoas vão dizer que o dízimo valia apenas no período da lei e que hoje nós vivemos pela graça, então que o dízimo não tem uma fundamentação bíblica e tal. Só que a gente está falando aqui, a gente está numa passagem que está séculos antes da lei. Séculos, muito tempo antes da lei. Então, não faz sentido essa argumentação. E quando alguém fala, mas estamos no período da graça. Mas, meus irmãos, Abraão viveu também no período da graça. Vocês acham que o pessoal do Antigo Testamento era salvo pelo quê? Vocês acham que as ofertas eram um simbolismo. Deus salvava pela graça mesmo, pela fé que eles tinham. Tanto é que a palavra diz que Abraão creu. E por isso foi considerado justo. As pessoas criam. Criam no quê? Criam na promessa. Criam que Deus entraria com a providência e Deus entrou. O que nos diferencia é que eles viviam na expectativa. E nós temos já a perspectiva. A gente já sabe o que aconteceu. Cristo veio e voltará. A gente tem uma revelação mais completa, mais ampla. Fato inquestionável. Abraão entregou aquela oferta de forma espontânea. E essa fé é muito bonito, porque Abraão é o pai da fé. E ele demonstrou essa fé em vários momentos. Essa fé é semeada na graça de Deus. Quando a gente vê, então, a história de Abraão, que lá no capítulo 17 teria o seu nome mudado, né, para Abraão, a inclusão aí de um A a mais, Abraão, que significa pai de nações, Abraão mostra que a compreensão que ele teve ao entregar aquela oferta para Melquisedeque. A oferta era uma forma de adoração a Deus, de gratidão, mas de adoração. E a gente precisa ter essa compreensão. A compreensão de que os nossos dízimos e ofertas, esse recurso não é apenas algo material. Esse dinheiro não vai para a igreja comprar um novo terreno, não vai só para a igreja arrumar a parte de estrutura, manutenção, custear salários de pessoas, custear a vida de missionários que a igreja mantém, as nossas redes missionárias. Não. Quando você dizima e quando você oferta, você adora a Deus. Você abençoa as outras pessoas. Por isso que o pastor Neto sempre fala que quando você precisa ser bênção e ser canal de bênção na vida das pessoas. Quando a gente tem a compreensão de que o dízimo e a oferta é parte do meu culto, do seu culto, do nosso culto ao Senhor, a expectativa, a ideia é que mude a nossa percepção, que abra os nossos olhos. A gente fica muito preso na questão material, só que o dinheiro é papel. A gente não pode comparar o dinheiro com a grandeza do que Deus faz no mundo. E, sinceramente, irmãos, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele nos dá o privilégio de poder ofertar naquilo que Ele tem feito no mundo. E temos ajudado a Deus a operar novas mudanças de vida e novas histórias do outro lado do mundo, como os irmãos sabem. Naquele que foi o berço da civilização, ali para alcançar pessoas que não entendem ainda que Cristo é o Messias. Eles precisam ouvir essa palavra. E você, quando no seu mês faz a entrega do dízimo e das ofertas, você está ajudando a levar Cristo para essas pessoas. E é por isso que a gente precisa reforçar essa grande lição financeira que Abraão nos deu. E ele continua. Além da questão do dízimo e da oferta, que é fundamental, ele continua quando o rei de Sodoma disse a ele: me devolva apenas as pessoas e fique com todos os bens recuperados. Abraão disse: não,
Eu não quero nada que possa servir de argumento sobre eu ter enriquecido às custas de outros ou da tragédia de outros. Eu quero apenas o que se refere ao alimento dos meus homens e a parte que cabe aos meus aliados. Aqui mostra que Abraão não entrou naquela guerra para lucrar. Tem gente que lucra muito com contendas dentro da realidade da igreja. Tem gente que quer fazer fortuna a partir da igreja. Só que o reino de Deus, ele não dá palco para a fama de ninguém. Se alguém está parecendo mais do que Cristo, tem alguma coisa errada. Aqui não é programa de novos talentos. Aqui a gente precisa focar no reino. O que interessa é Cristo, é o evangelho de Cristo. É isso que importa. Nesses últimos dias, lá no IMEU, a gente viu um documentário que fala sobre uma série de escândalos em uma mega igreja que tem a música como o seu ponto forte. Irmãos, assim, é muito nojento o que aconteceu. Muito nojento. Se vocês não têm estômago, não assistam esse documentário, porque é um negócio muito pesado. Mas quando a gente vê um projeto de igreja, que certamente em algum momento deve ter abençoado muitas pessoas, deve ter dado oportunidade para muitas pessoas conhecerem a Cristo, mas a partir de algum momento se desvirtuou. O quanto aquilo penalizou muitas pessoas que ficaram traumatizadas por líderes despreparados e que foram tomados pela paixão, pelo desejo, pelo dinheiro e pelo poder. Pessoas que olhavam com ar de superioridade para suas ovelhas, pessoas que buscavam dinheiro, pessoas que mantinham relações extraconjugais, tinham várias amantes, pastores. Casos de abusos. Eu comentei até com o Gilead que é importante a gente ver esse tipo de documentário para a gente entender qual é a visão que o povo lá fora tem do que é a igreja. Porque a igreja real, a igreja séria, a igreja que não fica pedindo dízimo toda hora, que sabe aplicar corretamente o recurso, ela não ganha mídia. O que ganha mídia é a igreja dos escândalos. Isso faz com que a imagem daqueles que professam o reino fique manchada. E é um negócio meio apologético, é uma coisa que a gente precisa assistir para saber como defender a nossa fé. Porque o mundo vê a igreja da pior ótica possível. E a gente precisa estar preparado para saber como agir. E esses líderes que acumulam milhões de seguidores nas redes, fazem fortuna, eles não seguem um ensinamento muito simples de Jesus, lá em Mateus 10,16. Ele fala assim: portanto, sejam espertos como serpentes e simples como pombas. O problema é que muitos deles querem ser só serpentes. Eles vivem como serpentes, eles deixam a humildade, a simplicidade da pomba de escanteio. Eles vivem só para o seu próprio prazer. E com isso cria-se uma repulsa muito grande pela igreja. As pessoas falam: para ser crente igual aquele ali, não quero não. Aquele ali que traía a esposa com 5, 6 de uma vez, aquele que andava com roupas impróprias com um cantor famoso, não quero. Só que aí as pessoas que faziam parte da realidade da igreja, que tinham tido um primeiro contato com o evangelho, elas foram marcadas, machucadas, feridas naquele contexto. E aquelas pessoas, muitas, sequer voltaram para a igreja. Por isso que a gente precisa ver qual é o testemunho que nós estamos dando e qual é o testemunho que a igreja dá. Nós precisamos ser humildes e simples. Humildade e simplicidade no sentido de saber qual é o nosso papel e qual é o nosso lugar. O nosso lugar não é fama, o nosso lugar não é o centro do palco. O nosso lugar é servindo no reino, nós somos missionários. Ou como Paulo diz, somos embaixadores do reino e do rei. Nosso tesouro não deve ser aquilo que a gente forma aqui,
os tesouros terrenos. Isso não quer dizer que a gente não possa ter, tá? Não estou falando aqui que você tem que viver uma vida minimalista, não é isso. A gente tem que entender que a riqueza e o dinheiro não podem dominar o nosso coração. E com Abrão, a partir desse encontro com Melquisedeque, a gente aprende que o dinheiro deve estar sob o nosso controle. E não a gente sob o controle do dinheiro. Tem gente que tem o dinheiro como o seu Deus. A pessoa fala assim, eu não vou dar o dízimo, porque se eu der o dízimo, eu vou perder 10% do meu dinheiro. Só que assim, você não perde 10% do seu dinheiro, porque aqueles 10% não são seus. Você continua com 100% do seu dinheiro. Da parte que lhe cabe, você continua com 100%. Você só vai entregar aquilo que Deus agraciou você, para você ser uma espécie de gestor daquele dinheiro temporariamente. A sua função é passar, para ser parte do que Deus tem feito, do reino aqui na terra, já. É aquela história do já e ainda não. A gente já vive o já do reino em muitos aspectos. O ainda não, a gente fica na expectativa. Mas a gente vive alguma coisa, o já. Deus, irmãos, nos chama à consciência. Nós devemos ser aqueles que servem uns aos outros em amor. A gente não deveria ter interesse nas nossas relações. Interesses financeiros mesmo, interesses de ganho. A gente não deveria se relacionar com as pessoas na expectativa de que aquela amizade possa nos trazer algum ganho. Mas parece que tudo o que acontece no mundo na atualidade é bem Instagram, né? No Instagram, hoje em dia, tudo que você publica, as pessoas publicam com filtro, né? Filtro nada mais é do que uma espécie de moldura na foto ou no vídeo que você posta, tá? Então, tudo é filtro. E, normalmente, o filtro padrão do mundo é o filtro do cifrão. Tudo é dinheiro, tudo é ganho, tudo é expectativa de ter algum ganho. Mas a gente tem que pedir ao Senhor que nos oriente em relação à parte que nos cabe. A gente precisa ter noção do que nos cabe, do que é a nossa função, do que é a nossa parte. E que Ele nos faça crescer em disposição e em vontade de adorá-lo. Adorá-lo também com as nossas finanças, com aquilo que nós somos, com aquilo que nós podemos oferecer aí. Isso não deve ser um peso, um fardo, mas uma oportunidade de glorificar a Deus. E pela fé, a Bíblia nos fala que nós somos filhos de Abraão. Por quê? Porque Abraão teve fé. Ele é pai de todos aqueles que têm fé. Nós não somos filhos de sangue de Abraão, mas nós somos conectados a ele porque nós temos fé. Fé que Cristo nos salvou, que Cristo mudou as nossas histórias. E Abraão demonstrou uma grande fé e disposição. Ele mostrou como deve ser. Ofertar por reconhecimento de quem Deus é. E com humildade, para reconhecer aquilo que é seu e aquilo que não é. Quando ele fala, eu só quero o que é de direito, dos meus homens e dos meus aliados, aquilo que eles comeram, é só isso. Eu não quero enriquecer com isso. Eu não quero ter a glória, o status, a fama, eu não preciso disso. E, de fato, não precisava. E nós não precisamos. A nossa oração deve ser sempre para que Deus nos traga, nos dê um choque de realidade, nos traga a humildade. Essa é uma característica. Inclusive, recentemente eu preguei aqui, o tema da mensagem era humildade, generosidade, marcas do reino. Essas devem ser as nossas marcas como cristãos, como pessoas que servem ao Deus Altíssimo, como Melquisedeque servia e apontava o Cristo. Que a gente possa refletir nessa mensagem, irmãos, e que a gente possa aprender a partir desse exemplo de Abraão, o que esse encontro significou e o que ele significa agora para o nosso tempo. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Deus bendito, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Obrigado, Senhor, pela tua palavra.
que o Teu Santo Espírito complete essa palavra, Senhor, que nós possamos refletir sobre o nosso papel e que nós façamos, Senhor, com alegria para a glorificação do Teu nome. Nós te agradecemos por essa igreja, Senhor, pelo coração generoso que esses irmãos têm, que essa igreja continue, Senhor, ajudando no reino, contribuindo, Senhor, com o avanço do Evangelho pelo mundo. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.